Leia a Bíblia toda em um ano, 365 dias. Hoje é o dia 67 da leitura. Nós iniciamos ontem o livro de Números, o quarto livro do Velho Testamento, da Velha Aliança, iniciada por Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. E esse livro é atribuído a Moisés, a sua escritura, a escritura desse livro. Quem escreveu foi Moisés. O tão famoso Pentateuco, os 5 primeiros livros dado por Deus a Moisés. E ele vai então relatar desde a criação e as instruções, que é a lei. Nós estamos vendo a história que está sendo retratada no deserto. Deus, no livro anterior, o Levítico, nós vemos a instrução de Deus dada a Moisés para onde Deus ia habitar, a sua presença no tabernáculo. E ainda continua as instruções no livro de Números. Então, abra sua Bíblia e nós vamos ler o capítulo 3 e 4. Nós vimos na leitura anterior que Deus então nomeia pessoas acima de 20 anos das 12 tribos, sendo que uma das tribos, que são os levitas, eles vão cuidar propriamente do tabernáculo, e os seus utensílios, as coisas que tem lá dentro, da tenda, do encontro que chama, onde eles iam estar transportando, montando, desmontando, e todo o cuidado, e as 11 tribos iam estar em volta. Ele separou as 11 tribos em volta, e a gente viu a quantidade, o número de pessoas, o número de homens que tinham em cada tribo. Então, versículo 1 do capítulo 3, acompanhe, abra sua Bíblia. Caso você não esteja abrindo a sua Bíblia, esteja fazendo a leitura, ouvindo no transporte, no trabalho, enfim, siga conosco para nos aperfeiçoarmos e entendermos a vontade de Deus para o povo e para nós. Capítulo 3, versículo 1. Esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, a gente viu que aconteceu isso também com os dois, fogos estranhos, Eleazar e Itamar, são 4. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor, no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinha filhos restantes, somente Eleazar e Itamar, para servir como sacerdote junto com seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: chame frente aos membros da tribo de Levi, apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão a Arão e todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda e os do encontro e os servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas como assistente de Arão e seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para esse propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. Versículo 11. O Senhor também disse a Moisés: veja, eu escolhi os levitas dentre os israelitas como substituto de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus, no dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios. Consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus, eu sou o Senhor. Você viu quantas vezes tem eu sou o Senhor? O quanto isso é bom, a gente saber que a gente tem
um Senhor, né, um Deus, um Pai Todo-Poderoso. Versículo 16, os registros dos levitas. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai. Registre os nomes dos membros da tribo de Levi por famílias e clãs. Faça a lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes, Libani e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes, Amrão, Issar, Hebron, Uzel. Os clãs de Merari receberam os nomes de seus descendentes, Mali, Musi. Esses foram os clãs dos levitas registrados de acordo com os grupos de suas famílias. Versículo 21. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Os clãs de Gerson havia 7.500 indivíduos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. A área designada para o acampamento ficava ao lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder dos clãs de Gersonitas era Elisaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com a cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas de todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas havia 8.600 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário e a área designada do seu acampamento ficava ao sul do tabernáculo. O líder dos clãs coatitas era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Eleazar, filho de sacerdote, Arão, era líder principal de todos os levitas, responsável pela supervisão do tabernáculo. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Meali e Musi. Os clãs Meraritas haviam 6.200 indivíduos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. A área designada para o seu acampamento ficava ao lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiú. Os Meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões das colunas das bases e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e todas as suas bases estacas e cordas. A área da frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, ao lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés, Arão e seus filhos, e os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita e se aproximasse do santuário seria executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas, conforme a ordem do Senhor, chegaram no total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade acima. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os filhos mais velhos que há entre Israel de 1 mês de idade para cima e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos, os israelitas, exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número dos filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi de 22.273. O Senhor disse a Moisés: tome os levitas como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas e tome os animais dos levitas como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem. Eu sou o Senhor, o número dos filhos mais velhos de Israel, que excede os 273 números de levitas.
para resgatar o excedente de filhos mais velhos. Recolha 5 peças de prata de cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas de cada peça. Entregue a prata a Arão e seus filhos como resgate pelo número de excedentes de filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número dos levitas, arrecadou 1.365 peças de pratas com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado. Capítulo 4. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: realize um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão coatita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos, qualificados para servir na tenda do encontro. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para o outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover as cortinas internas e usá-las para cobrir a arca da aliança. Depois cobrirão a cortina interna com couro fino. Por cima do couro estenderão uma peça única de um pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. Em seguida, estenderão um pano azul sobre a mesa, aonde ficarão expostos os pães da presença sobre o pano azul. Colocarão as tigelas, as colheres, as jarras, as vasilhas para as ofertas derramadas e o pão da presença. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e por cima dele uma cobertura de couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a mesa. Depois cobrirão com um pano azul, candelabro suas lâmpadas, os cortadores de pavio, os pagadores e as vasilhas especiais para o óleo. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com couro fino e colocarão o suporte usado para transportá-lo. Em seguida, estenderão um pano azul sobre o altar de ouro e cobrirão um pano com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Os demais utensílios usados no serviço do santuário serão embrulhados no pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre o suporte usado para transportá-lo. Removerão as cinzas do altar de sacrifícios e cobrirão com um pano roxo. Colocarão todos os utensílios do altar, os braseires, os garfos para a carne, as pás, as bacias e todos os recipientes sobre um pano cobrirão de couro fino, com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro, que os coatitas transportarão. Eleazar, filho de sacerdote Arão, será responsável pelo óleo usado no candelabro, pelo incenso perfumado e pelas ofertas diárias de cereal. Pelo óleo da unção, de fato será responsável por todo o tabernáculo e tudo que nele há, incluindo o santuário e seus objetos. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não permitam que os clãs coatitas sejam eliminados do meio dos levitas. Para eles, vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos mais sagrados. Vocês devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que devem fazer ou carregar. Os coatitas também entrarão para ver os objetos sagrados. Nem mesmo por um momento, pois o fizerem, morrerão. Versículo 21, os deveres dos clãs de Gersonitas. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros dos clãs das famílias da divisão dos Gersonitas, da tribo de Levi. Faça uma lista com todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os clãs gersonitas serão responsáveis pelo serviço geral, pelo transporte de cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro e suas coberturas e a cobertura externa de couro fino
e a cortina da entrada da tenda do encontro. Levarão também as cortinas divisórias do pátio ao redor do tabernáculo e do altar da cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os gersonitas são responsáveis por todos esses itens. Arão e seus filhos orientarão os gersonitas a respeito de suas funções, seja o transporte dos objetos ou execução de outras tarefas. Encarregarão os gersonitas daquilo que devem transportar. Essas são as funções dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote de Arão. Os deveres dos clãs do Meraritas. Registre agora os nomes dos membros dos clãs e das famílias da divisão Meraritas da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir a tenda do encontro. Sua única função na tenda do encontro será transportar as cargas, levarão as armações do tabernáculo, os travessões da coluna das bases, as colunas das divisórias do pátio com as suas bases, estacas e cordas, e todos os utensílios e objetos relacionados ao seu uso. Encarregue cada um, por nome, daquilo que deve transportar. Essa é a função dos clãs meraritas na tenda do encontro. Prestarão contas de sua responsabilidade diretamente a Itamar, filho de sacerdote de Arão. Então nós temos agora o registro, né, acabando o capítulo 4, o resumo do registro. Moisés e Arão e os líderes da comunidade fizeram uma lista com os nomes dos membros das divisões coatitas de acordo com os clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.750 de acordo com seus clãs. Esse foi, portanto, o total de membros dos clãs coatitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão o registrarão conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Fizeram uma lista da divisão gersonitas, de acordo com os clãs e família. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.630, de acordo com os seus clãs e famílias. Esse foi, portanto, o total de membros dos clãs gersonitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão registraram conforme o Senhor havia ordenado. Fizeram uma lista da divisão, meraritas, de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía o total de homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 3.200. Esse foi, portanto, o total de membros dos clãs meraritas. Moisés e Arão registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Assim, Moisés e Arão e os líderes de Israel fizeram uma lista de todos os levitas de acordo com os seus clãs e famílias. O total de homens de 30 a 50 anos qualificados para servir a tenda do encontro e para transportá-lo foi 8.580. Quando registraram os nomes, conforme o Senhor havia ordenado, encarregaram cada homem de sua tarefa. E lhe disseram o que deveria transportar. Desse modo, o registro foi contemplado conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Bom, então aqui nós encerramos, né, a leitura do dia de hoje, 67 dias de leitura. Nós, se Deus permitir, iremos amanhã dar continuidade, né, no livro de Números. E aí a gente está então vendo aqui toda a coordenação, orientação, instrução, né, dado para o povo que ia ajudar, né, nesse transporte da tenda do encontro, do tabernáculo, dos utensílios, dividido, né, por cada clã, conforme as idades, enfim, tudo de forma bem instruída. Né? É isso que Deus está fazendo aqui, instruindo Moisés, né, Arão, os seus filhos e todo esse povo, para que houvesse realmente a presença de Deus conforme a sua orientação. Vamos orar então, para encerrar esse dia, né, a leitura desse dia, desse livro, parte desse livro. Deus, nós te agradecemos por o Senhor nos permitir mais um dia de estar aqui lendo as suas escrituras. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado, Pai, pela conservação da sua palavra, que ela é eterna, em nossa língua e na oportunidade que o Senhor nos dá de abrirmos as escrituras sagradas e lermos, nos dê entendimento para conhecer a sua vontade e
entendermos como podemos aplicar em nossas vidas, Pai, essas leituras, esses grandes exemplos do cuidado e do carinho que o Senhor tem para com o teu povo. Nos dê, Pai, proteção, nos dê, Pai, um dia debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, na orientação do teu Espírito, nos livrando de todo o mal. Que o Senhor nos abençoe a continuarmos a ler toda a Bíblia em um ano. Abençoe também aquelas pessoas que estarão aqui acompanhando essa leitura. Te agradecemos por toda a obra revelada em teu Filho Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Se você perdeu algum dia da leitura, você tem a oportunidade de clicar aqui para assistir o dia de ontem, né, o dia 66, né, da leitura do livro de Números. Na descrição desse vídeo aqui, você vai encontrar uma playlist para você acessar todos esses 67 dias da leitura. Você pode convidar pessoas que você ama para participar dos nossos encontros diários da leitura. Você pode compartilhar, você pode fazer seus comentários, perguntas, deixar um joinha ali, né? Se manifestar nesse vídeo, porque assim também o YouTube vai poder entregar, né, ter relevância desse conteúdo para outras pessoas. É uma forma de você também abençoar outras pessoas com essa leitura diária. Você quer receber todas as notificações dos vídeos que nós subimos nesse canal, além, né, da leitura diária? Toda vez que eu subo um vídeo, você recebe essa notificação. De que forma? Você precisa, né, se inscrever no canal. Também ao final aqui, no canto, vai ter como você clicar e inscrever no canal e ativar um sininho ali para você ser notificado toda vez que subimos um vídeo novo aqui. Bom, Deus te abençoe. Espero que assim, se Deus permitir, estaremos amanhã fazendo a leitura no dia 68 do livro do Pentateuco de Números. Nos vemos amanhã, se Deus permitir.